versículo a versículo. Bem, eu quero trazer aqui a vocês o último versículo que ele sintetiza o desejo paulino, o anseio paulino pela comunidade ali em Tessalônica. Ele diz o seguinte: que Jesus Cristo, fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de Deus, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. É com essa esperança, é com essa certeza, com essa garantia da segunda vinda de Cristo que vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos ilumine, que nos encha do Espírito Santo, que sature a nossa mente de bons pensamentos, para que 1 Tessalonicenses, agora o capítulo 3, o terceiro capítulo, possa falar profundamente a cada um de nós. Tenho certeza que vamos aprender. Eu vou aprender muito na sua companhia com seus comentários nesta noite. Mas vamos orar, suplicando ao Espírito Santo que esteja conosco, para que o Espírito Santo abra a nossa mente. Ele é o autor das Escrituras, portanto, ele é o melhor e único intérprete, genuíno intérprete das Escrituras Sagradas. E vamos orar pedindo a ele que nos ilumine e nos oriente esta noite. Vamos orar? Querido Pai Celestial, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede a cada um de nós no final dessa semana, recebendo o Teu Santo Sábado, recebendo o Senhor Jesus, o Senhor do Sábado em nossas vidas, pedindo perdão por todos os nossos pecados que cometemos hoje, durante essa semana, durante toda a nossa existência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos oriente, nos capacite. Estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua Palavra, aprendermos mais daquilo que tanto necessitamos para viver e conviver nesse mundo. Perdoa os nossos pecados, seja com os nossos familiares, seja aqui com a vida da Giovana, que veio à existência, que o Senhor possa abençoar a sua família, o Oscar, a Leonora, também a Alessandra, todos os seus familiares, que essa criança possa crescer saudável, com vida, com saúde, cheia da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Pedimos também essas bênçãos que sejam extensivas a todos nós. Fica conosco, Senhor, abençoe esse estudo, todos os que estão conectados aqui, os pedidos de oração que serão registrados, aqueles que estão no mais profundo silêncio da alma. O Senhor conhece as nossas necessidades. Estamos aqui em busca de proteção, direção e, acima de tudo, a sua presença. Portanto, pedimos, ó Espírito Santo, que esteja conosco, abrindo a nossa mente no estudo dessa carta paulina. Ensina-nos, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou à igreja no primeiro século. Nós necessitamos das mesmas lições, temos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios estão diante de nós. Portanto, te suplicamos que o Senhor nos oriente nesta noite. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Bom, querida igreja, estamos aqui, a irmã Ritinha já disse, olha, já deixei o meu joinha. Muito obrigado, irmã Ritinha, pelo apoio, pelo carinho e também pela ajuda aqui no canal. Bem, nós vamos estudar o capítulo 3 dessa importante carta paulina escrita aos crentes em Tessalônica. Temos percorrido com o irmão Davi, com o irmão Joraí, os 2 primeiros capítulos, agora vamos entrar no capítulo de número 3. É interessante dizer e relembrar e fazer uma breve retrospectiva, uma breve sinopse, que os 2 primeiros capítulos dessa carta que nós percorremos aqui no canal Igreja em Uberlândia, nós percebemos a preocupação de Paulo, o desejo de Paulo em explicar, em mostrar, em patentear como a igreja nasceu em Tessalônica e como Paulo a pastoreou, como Paulo a liderou enquanto ali esteve. Agora, ele trata de um passo falando sobre o amadurecimento. Depois de falar da origem e da forma como ele trabalhou ali nos crentes, com os crentes na igreja em Tessalônica, ele agora fala de um processo que todos nós devemos passar, ou que nós estamos passando, o processo do amadurecimento espiritual. Como a igreja, o corpo de Cristo deve se manter firme em meio às tribulações, em meio às provas e às tentações. Eu gostaria de iniciar a nossa meditação com uma reflexão. Você poderia me ajudar? Eu dirijo a você que está aqui no chat, a irmã Ritinha, o irmão Davi, o irmão Jean, o irmão Ulisses, a irmã Maria, a irmã Regiane, a todos vocês que estão aqui, a Leonora, a irmã Ercília, a tia Nora, a irmã Tereza, vocês que estão aqui, somos 20 pontos de acesso. Você vê diferença entre provação e tentação? Eu gostaria que você se manifestasse, porque vamos falar de tribulações, vamos falar também de tentações que assolaram a igreja ali no primeiro século, especialmente a comunidade ali
que abrigava os crentes tessalônicos. Vamos falar também das marcas de um pastor de almas. Vamos ver como o pastor tem que agir em meio a uma comunidade cheia de tribulações, cheia de provações, repleta de tentações. Eu gostaria que você me ajudasse nesse momento. Vamos aqui com o seu auxílio, com a sua ajuda, definir tentação e provação. Você pode dizer qual é a fonte da tentação, qual é a fonte da provação, quem nos tenta, quem nos prova e com quais objetivos. A irmã Maria de Lourdes da Silva, nos desejando também uma boa noite. Que Deus abençoe a você também, irmã Maria de Lourdes da Silva Pires. Seja muito bem-vinda, somos 22 pontos de acesso. Bom, eu vou começar lendo os 5 primeiros versículos, você pode me acompanhar aí de onde você estiver na transmissão, por meio de uma Bíblia física. Eu vou ler, como eu digo de forma recorrente, a Bíblia King James atualizada, é uma das minhas versões prediletas e favoritas. Os 5 primeiros versículos nos diz o seguinte: por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Vou ler agora o versículo de número 3. A fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríeis de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que já, não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Bem, aqui temos os 5 primeiros versículos e nós percebemos um pastor extremamente sensível, um ser humano que conhece as dificuldades pelas quais a sua congregação passa. Paulo não se coloca como um super-herói, como um super-crente que está livre de toda angústia, de toda preocupação, de toda a sua angústia em relação ao que se passava na igreja em Tessalônica. Bem, o irmão Altamirando foi muito feliz aqui, ele diz o seguinte: a tentação não vem de Deus, Deus a ninguém tenta. Muito bem colocado. Então sabemos, irmão Altamirando, que a tentação tem a sua fonte não no coração de Deus, mas no coração do nosso maior inimigo. A irmã Ritinha diz: Satanás nos tenta, o Senhor nos prova. Muito bem também explicado aqui, colocado pela irmã Maria Rita Menezes, carinhosamente chamada irmã Ritinha por todos nós. A irmã Ruth Devai Moreno diz assim: boa noite, feliz sábado, amados irmãos. Ela fala de Atibaia, aqui muito frio na montanha, 5 graus. Irmã Ruth, aqui nós estamos com 22 graus, pelo menos nesta noite, o frio deu uma pequena trégua, já estamos achando frio, agora imagine 5 graus. A irmã Ritinha: vou aprender agora como funciona de verdade. Muito bem. Bom, foi bem colocado tanto pela irmã Ritinha quanto pelo irmão Altamirando. Tentação e provação. Satanás nos tenta, Deus nos prova. As tentações, elas são perigosas se forem cedidas. Ser tentado ou estar sendo tentado, isso não é pecado. O pecado é ceder à tentação. A tentação tem como objetivo nos destruir, nos aniquilar. A provação tem o objetivo de nos construir, de nos ensinar, de nos amadurecer. São 2 fontes que precisamos distinguir de forma bem clara e cristalina. A irmã Maria Aldene diz assim: as provas nos aproximam de Deus. Olha que pensamento interessante. Por isso que eu falei que vou aprender muito com vocês nesta noite. Continue aqui compartilhando os seus sentimentos e pensamentos, porque o tema do terceiro capítulo dessa carta, ele vai girar em torno das tribulações e também das tentações. Bem, Paulo, ele foi criticado e foi acusado de não dar a assistência devida à igreja e aos crentes tessalonicenses. Por não os ter visitado de novo, ele foi vítima de calúnia e de difamação. E agora, nesse capítulo, Paulo inicia refutando os seus críticos, e ele demonstra de uma forma muito humana, de uma forma muito próxima da nossa realidade, a sua preocupação, o seu amor, a sua angústia
pela igreja. E notamos aqui um tom apologético, né? Apologético, um tom de defesa. Paulo defende a sua postura diante dos irmãos ali em Tessalônica. Ele diz que já não estava mais suportando a ausência ou a não oportunidade de estar ali com os nossos irmãos, com os irmãos cristãos daquela época, daquele século. E ele aqui diz que manda um embaixador, um enviado, um irmão. Vou destacar aqui alguns pontos que Paulo destaca nesses primeiros versículos. A irmã Ruth, olha, orar sem cessar, o diabo fugirá de nós. O irmão Antônio Dunda está dizendo aqui, feliz sábado, seja bem-vindo, continue compartilhando conosco, somos 20 pontos de acesso nesse momento. Bem, os dois pontos que eu gostaria de destacar, que estão bem latentes, bem visíveis aqui nesses 5 primeiros versículos, é com Paulo como um pastor. Em primeiro lugar, o pastor, ele é uma pessoa que se preocupa de uma forma muito intensa com o rebanho. Ele se preocupa com o estado espiritual do corpo de Cristo. O verdadeiro pastor, ele se angustia, ele é implacável na sua busca para o bem-estar da igreja, para que o estado espiritual da igreja seja um estado que ela seja capaz de suportar as tribulações. Paulo estava fisicamente longe daquela cidade, daquela comunidade, daquela igreja, mas o seu coração estava ali com os crentes em Tessalônica. Ele continuou velando pelas ovelhas de Cristo. Ele sentiu, ele agiu, ele ansiava ardentemente para estar com os irmãos em Tessalônica, mas ele foi impedido. E ele enviou um obreiro para fortalecê-los na fé e em meio às tribulações. Feliz sábado, irmã Griselda, seja muito bem-vinda. Somos 25 pontos de acesso nesse momento. O segundo ponto, o primeiro ponto é que o pastor ele tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. Em segundo lugar, o pastor é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que em si mesmo. Ele prefere ficar sozinho. Paulo disse isso, olha, eu prefiro ficar sozinho aqui em Atenas e enviar Timóteo a vocês aí em Tessalônica, do que ficar com o Timóteo aqui, sabendo que vocês estão precisando ser fortalecidos. Essa é uma manifestação de cunho altruísta do apóstolo Paulo. Paulo era como uma mãe que cuidava dos seus filhinhos. Ele tinha um grande amor pelos crentes, pelos cristãos em Tessalônica. Ele já não aguentava mais ficar sem enviar alguém para ajudá-los, para auxiliá-los. Então, Paulo prefere a solidão do que ficar na presença de Timóteo. Ele envia Timóteo aos crentes em Tessalônica para que fossem consolados, porque ele sabia que muitas tribulações estavam assolando aquela comunidade. Paulo sempre pensou mais na igreja do que em si mesmo. Os versículos 3 a 5 também nos demonstram, pelo menos, mais 3 verdades importantes: o zelo de Paulo, o caráter de Timóteo e as tribulações na igreja. Nós percebemos isso nos 5 primeiros versículos. Quando ele fala que envia Timóteo, ele faz uma introdução. Ele diz assim: Timóteo, nosso irmão, cooperador de Deus, ministro de Deus, no evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar. É interessante que Paulo, ele não era apenas um evangelista, apenas um pregador, um conferencista. Ele não abandonava as suas ovelhas, ele preferia ficar abandonado do que abandonar as ovelhas. Ele pensava mais no bem-estar do rebanho do que no seu próprio bem-estar. Ele estava pronto não apenas para dar às pessoas o evangelho, mas ele estava preparado a dar a sua vida, a sua própria vida, pela igreja e também pelo evangelho. Bom, depois de falar do seu zelo, da sua grande preocupação, ele faz uma pequena introdução do caráter de Timóteo. Timóteo era um irmão, um ministro, ele era um encorajador, ele era um motivador, ele estaria apto a encorajar a igreja que estava passando por algumas dificuldades, por algumas provações e tribulações. Bom, quando ele fala das tribulações, podemos perceber que as tribulações elas fazem parte da agenda de Deus. As tribulações fazem parte do nosso cardápio da existência. A irmã Maria Ramos nos desejando aqui um ótimo sábado.
A irmã Ritinha, graças a Deus, temos muitos pastores que se preocupam conosco, ovelhas rebeldes. Muito bem, irmã Ritinha, o que seria da nossa comunidade, o que seria da nossa igreja se esses pastores não estivessem em nosso meio? Estaríamos perdidos? Muito bem colocado pela irmã Ritinha. Irmã Clyde, Selma chegando aqui nos desejando boa noite, somos 31 pontos de acesso, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação ativa e interativa no chat. As tribulações, elas podem trazer inquietação à igreja, e também o apóstolo Paulo estava muito preocupado. E ele demonstra aqui no versículo 5, dizendo, foi por isso que, já não me sendo possível mais continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado de vossa fé. Ele queria fazer um diagnóstico, ele queria que Timóteo sentisse o que a igreja estava sentindo. Ele sabia dos problemas que estavam ocorrendo ali, e ele envia Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Paulo sabia, talvez como nenhum outro líder presente no cristianismo, como Satanás ele trabalha, ele não tira férias, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem final de semana para descansar, ele é um trabalhador ativo e muito ativo para destruir tudo aquilo que se refere a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Satanás tenta nos destruir através das tentações. E aqui estamos falando da diferença. Ó, Leonardo, seja muito bem-vindo. Feliz sábado, graça e paz. Saudades, meu amigo. Eu também estou com muitas saudades de você, Léo. Muito obrigado por estar aqui nesta noite. Que Deus te abençoe. Abençoe você, toda a sua família, tia Érica, Caleb, todos vocês aí. Bom, falamos que as fontes, respectivas fontes de tentação e provação, são totalmente diferentes. Satanás nos tenta, Deus nos prova, digo. E o inimigo ataca a igreja em Tessalônica de várias maneiras. Ele ataca espalhando mentiras acerca de Paulo, dizendo que Paulo não havia dado assistência àquela comunidade. Paulo combate essa falácia, essa calúnia que os inimigos, esses boatos que surgiram acerca do ministério do apóstolo Paulo. Os inimigos da igreja tentaram macular a imagem de Paulo, colocando-o como um aproveitador, como um mercenário, mas a igreja em Tessalônica permanece firme pela graça de Deus. Em Atos capítulo 17, nos fala que a igreja em Tessalônica foi também alvo de agressão física, de perseguição política do Império Romano. Atacou a igreja usando a lei e a autoridade civil contra a própria igreja para que ela não mais adorasse a Jesus Cristo. A irmã Maria Ramos trabalhava muito, ela está dizendo aqui, né? Trabalha muito. Bem, apesar de todos esses ataques e perseguições, a igreja permaneceu firme. Timóteo pôde chegar naquela comunidade e constatar que o Espírito Santo cuidava daquela comunidade, que Jesus Cristo velava por aquela comunidade. Bom, agora vamos aos versículos 6 a 8. Me acompanhem. Timóteo agora, ao ser enviado, ele retorna com as boas novas, e Paulo registra isso em sua carta, no capítulo 3. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós. Paulo se sente refrigerado, confortado, consolado, aliviado. E ele continua: que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Paulo sabia que a fonte da força não estava em sua capacidade, em seu ministério antropocêntrico, não havia antropocentrismo no ministério de Paulo. Paulo sabia que a fonte que alimentava tanto ele e as comunidades vinha de Deus. Era Deus quem mantinha firme os fiéis, era Deus que mantinha Paulo firme, Paulo encorajado, Timóteo encorajado a percorrer distâncias inimagináveis sem os meios de locomoção que temos hoje, para fortalecer essas comunidades isoladas. Paulo não podia estar em todos os lugares, ele estava em Corinto nessa época, ele não podia estar em todas as igrejas, todos os lugares,
Ele era um ser humano como nós, ele não era onipresente, onipotente, onisciente. Paulo dependia das informações para saber como estava o estado espiritual de cada uma dessas almas. Era muito humano a forma com que Paulo se relacionava com os seus irmãos nessas comunidades do primeiro século. Isso me aproxima muito da nossa realidade hoje. Como precisamos de líderes como Paulo, que não criticava as suas comunidades, mas ele tentava ajudar as suas comunidades, e ele recebe essas notícias consoladoras. E eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, vamos falar das boas novas, né? Porque aqui ele diz que Timóteo volta trazendo boas notícias, trazendo boas novas. A primeira boa nova que Timóteo traz a Paulo é que eles ainda confiavam no ministério de Paulo. E ele diz, ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós. Embora Paulo fosse objeto de calúnia e difamação, os crentes em Tessalônica não mudaram a sua opinião acerca do apóstolo. Havia muito carinho, havia muito afeto na obra que Paulo havia feito ali na comunidade em Tessalônica. O irmão Altamirando, não estranha a ardente prova que vem sobre vós. Pedro afirma isso, muito bem colocado, muito bem lembrado aqui. Irmão Altamirando Batista, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua ajuda nesta noite. Somos 29 pontos de acesso nesse 20 de maio de 2022. Timóteo, ele havia sido representante de Paulo perante a igreja em Tessalônica. Agora ele se torna representante da igreja perante Paulo. Então ele traz e diz assim, Paulo, os nossos irmãos em Tessalônica, eles guardam você numa grata, feliz e afetuosa memória. Paulo se alegra muito. Segunda boa nova que Timóteo traz. Mesmo em meio às lutas, eles estavam firmes, ansiando por ver Paulo, e Paulo diz, olha, eu também estou ansioso em ver vocês. Paulo aqui, ele escancara as suas emoções, ele fala das suas carências emocionais, afetivas, ele diz, olha, como eu queria estar na companhia de vocês, como eu queria estar aí para vê-los, como Timóteo teve esse privilégio. Paulo, ele tem necessidade de relacionamento, ele tem sede de relacionamento, ele mostra e demonstra isso. Ele não se isola, né? Mas ele quer estar na comunidade. Bom, vamos continuar. A partir do versículo 9, já vários irmãos estão comentando aqui, a irmã Maria, Paulo foi muito sábio para todas as instruções necessárias a Timóteo, sem dúvida recebia de Deus um auxílio necessário. Realmente, Paulo sabia que toda a sua capacidade, todo o seu relacionamento com as comunidades cristãs dependiam da atuação do Espírito Santo. Esse aqui é um capítulo breve, com apenas 13 versículos, mas de um conteúdo pastoral inigualável. Paulo demonstra a forma com que ele trabalhava com as igrejas. Olha que interessante como Paulo conclui esse capítulo. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante o nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes um para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo de nosso amor por vós. Que ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. É interessante que Paulo, ele orava pela igreja, ele orou pela igreja que estava ali em Tessalônica. Paulo não pôde ir a Tessalônica, mas a sua oração pôde chegar até o trono de Deus por eles. A oração ela não está limitada a um tempo, a um espaço, a uma geolocalização. Ela desconhece fronteiras, ela desconhece desafios. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo, a oração é como a respiração da alma. Paulo tinha isso como objetivo, como propósito em seu ministério. Paulo conseguiu tocar o coração dos tessalônicos, mesmo não estando presente, através da oração. Alguém disse que um santo de joelho enxerga mais do que um filósofo
na ponta dos pés. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses, ela tinha algumas características fundamentais. A primeira era a gratidão. Olha que interessante, ele diz assim, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta em vossa fé. Paulo, ele ora pedindo a Deus que proteja aquela comunidade. Ele manifesta uma profunda gratidão pela vida dos crentes que estavam ali em Tessalônica. É uma oração perseverante, noite e dia, é uma oração intensa. O versículo 10 diz que suplicando continuamente, noite e dia. Eu penso que nós precisamos fazer uma oração, fazer da nossa vida uma vida de oração. E ter essa perseverança que Paulo tinha, mas isso só é possível mediante a atuação do Espírito Santo. Paulo, ele ora por motivos específicos. É interessante como ele orou para que a fé deles não desfalecesse, para que eles tivessem uma fé madura, para que eles tivessem um amor profundo, para que o amor que eles estivessem cultivando naquela comunidade, ele diz no versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor. Esse é o desejo, essa é a oração do apóstolo, para que aquela comunidade seja fundada e fundamentada e fortalecida no amor, que é o vínculo que pode nos unir, nos transformar e nos capacitar a estarmos presentes e estarmos de pé quando Jesus voltar em seu segundo advento. É interessante que a comunidade do amor é a comunidade da aceitação, do perdão e da restauração. Podemos citar vários exemplos do Antigo Testamento, José no Egito, Daniel na Babilônia. Foram pessoas que sofreram, que foram tiradas do convívio de sua família, de sua nação, foram exiladas, se tornaram estrangeiros, se tornaram peregrinos, foram perseguidos, foram oprimidos, mas eles não perderam a sua capacidade de amar os seus inimigos e os seus semelhantes. É interessante como Paulo, ele ora para que Deus capacite a igreja que estava ali em Tessalônica. Ele não envia Timóteo para julgar, ele não envia Timóteo com a vara para disciplinar aqueles crentes, mas ele envia Timóteo para ajudá-los, para restaurá-los, para curá-los e para fortalecê-los no meio das dificuldades. E agora, Paulo, que estava preocupado com a igreja, ele recebe com alívio as boas novas que Timóteo leva. Nós podemos ver aqui elementos pastorais nessa carta: afeto, alegria, ajuda e oração. Notem que esse conjunto de coisas tornava o ministério de Paulo único, ímpar, inigualável. Temos aqui a essência do espírito pastoral, a essência de um líder cristão. E a finalização desse capítulo, você pode notar, é puramente adventista. Ele encerra essa série aqui de comentários e de preocupações externadas por ele, Paulo, em relação àquela comunidade, levando a mente deles para a solução definitiva dos nossos problemas, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ora por essa definitiva vinda, para que todos os problemas sejam sanados, todos os problemas só serão resolvidos quando Jesus, o Filho do Homem, voltar a esse mundo, inaugurando uma nova era, inaugurando uma nova etapa. A vinda de Cristo vai nos levar a uma dimensão que jamais imaginamos, onde as nossas dores, os nossos problemas, as nossas aflições, as tentações, provações e tribulações não mais existirão, porque estaremos habitando na presença daquele que morreu por nós, deu a sua vida por nós. E é interessante que, nessa ocasião, nós precisamos estar irrepreensíveis. E por que não conseguimos ser irrepreensíveis hoje? Talvez porque não estamos desfrutando da presença de nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Nós dissemos que eu não posso me encontrar com Deus sem Deus. A única maneira de nos preparar para encontrar com Deus é viver diariamente com Deus. Você se lembra de Enoque? Enoque teve um filho aos 65 anos de idade, andou com Deus 300 anos e Deus o levou para si. Antes de estar com Deus, ele andou com Deus. E ele encontrou com Deus porque ele já vivia com ele.
A tia Nora e a irmã Ritinha aqui, trocando informações. A irmã Maria diz que a oração é a chave que abre os celeiros de Deus. A irmã Ritinha diz que está impressionada com o cuidado de Paulo pelo povo da igreja de Tessalônica. A irmã Ruth Devai, com certeza o Espírito Santo ajudava em todos os momentos e o consolava. Bem, nós aqui encerramos esse estudo expositivo. Eu quero agradecer a sua participação. Somos 34 pontos de acesso. E eu gostaria que você me ajudasse concluindo. O que você aprendeu, juntamente com todos os nossos amigos, irmãos e internautas, nesta noite desse 20 de maio de 2022? O que essa carta, o que especificamente esse capítulo 3 trouxe para a sua vida? O irmão Antônio César, essa é a nossa maior esperança. A vinda de Cristo, ela será única, inigualável, insuperável, ela será visível, ela será universal, ela será escatológica, ela será um evento que precisamos sonhar, precisamos orar, precisamos pedir para que Jesus volte, para que possamos habitar na sua presença sem nenhum problema, sem nenhum mal, que nos aflija ou que nos distancie do nosso Pai Celestial. Escreva aí no chat o que você aprendeu, o que esse estudo de 1 Tessalonicenses capítulo 3 revelou para a sua vida. Aqui, o que eu tiro de lição é o cuidado de Paulo. Paulo, ele se demonstra um ser humano extremamente sensível às necessidades humanas. Ele não se sentia um apóstolo superior, alguém que estava num nível muito acima do seu rebanho, não, ele se coloca no mesmo nível do rebanho, com a mesma angústia, com a mesma insegurança, muitas vezes, de saber como eles estão, se estão bem ou não. Ele precisa enviar alguém para que seja confirmado o estado da saúde espiritual dos crentes, dos cristãos que ali habitavam naquela comunidade na Grécia. A irmã Maria Ramos diz que a lição de amor e fé e muita esperança. Muito obrigado, irmã Maria Ramos, a tia Nora. Esse é o grande evento que aguardamos, a vinda de Jesus nas nuvens dos céus. A irmã Abadia, Ruth Abadia, irmã Ruth, seja muito bem-vinda. Trio Ecos, estou com saudade de vocês vão vir aqui no canal, irmã Ruth, graça e paz, feliz sábado a todos os nossos irmãos. A irmã Ritinha, eu aprendi que nas provações Deus nos ensina e que devemos cuidar dos nossos irmãos assim como Paulo. Muito bem colocado, irmã Ritinha. Eu quero agradecer a sua companhia, eu quero agradecer a sua participação. Irmão Ulisses Pereira, olha, acho que, em geral, as cartas de Paulo deveriam ser a faculdade para exercer o ofício de pastor. Irmão Ulisses, você tem toda a razão. Porque o que Paulo nos transmite, o que Paulo nos ensina em suas cartas, equivale a um curso missionário, a um curso teológico, a um curso onde pastores, ministros, leigos e vocacionados deveriam passar. Realmente, quando estudamos de forma expositiva o conteúdo das cartas paulinas, nós divisamos vários conselhos importantes, nós encontramos várias dicas importantes de como tratar a igreja, de como tratar a comunidade, de como se aproximar de uma comunidade cristã, como edificar uma comunidade. E naquela época, Paulo não tinha a facilidade que temos hoje. Temos irmãos espalhados em todo o Brasil, nesse vasto país. Muitas vezes nas nossas lives contamos com participações de irmãos do Chile, da Europa, dos Estados Unidos. Fronteiras são rompidas, barreiras são rompidas pelo uso da tecnologia. Paulo não. Paulo, a única tecnologia que ele tinha a ser utilizada era suas cartas. Ele escrevia cartas, ele não podia estar em todo lugar. E eu fico pensando, imaginando, em pleno século XXI, se Paulo estivesse aqui. Ele teria um canal no YouTube, ele teria uma conta no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ele estaria não escrevendo cartas, ele não estaria navegando pelo mar Mediterrâneo. Paulo estaria navegando na internet, pregando a Jesus Cristo e este crucificado, fazendo-se de fraco para ganhar os fracos, fazendo-se de forte para ganhar os fortes. Paulo foi um grande mestre, capacitado pelo maior de todos os mestres, Jesus Cristo. Estamos dizendo aqui no canal, muitas vezes afirmamos e reafirmamos que não estamos aqui para exaltar o que Paulo fez pela igreja, não estamos aqui para exaltar o que Paulo fez por Cristo, mas o que Cristo fez pela igreja através de Paulo. Quero agradecer a sua companhia, a irmã Aldene, muito me chamou a atenção o cuidado e a preocupação de Paulo pelos crentes tessalonicenses. Realmente, irmã Maria, isso é um fato de grande destaque.
ele deixa isso muito bem claro aqui no capítulo 3, o seu desejo ardente de saber como estava aquela comunidade. Ele envia um dos seus maiores colaboradores, ele priva a sua presença de Timóteo e envia Timóteo aos Tessalônicos para ver como estava aquela comunidade. Isso prova o amor. A irmã Ruth Devay prova nós teremos, mas o amor e a paciência de Paulo nos dão forças para aguardar a gloriosa vinda de Jesus. Muito obrigado, irmã Ruth. A tia Nora me ensinou o amor e o cuidado de Paulo para com os cristãos. A irmã Waislaine Santos, as cartas de Paulo é o cajado do Senhor nos levando de volta a Deus. Muito interessante esse comentário. Gostei muito desse comentário da tia Nora e também da irmã Waislaine, que dizendo que é o cajado de Paulo para nos trazer de volta a Deus. Irmão Ulisses, nesse caso, Cristo já teria voltado por conta de sua obra disseminada. Muito bem, eu creio que sim, né? Se Paulo estivesse aqui, Jesus já teria voltado, porque ele faria uso dessa tecnologia para pregar o evangelho. Irmão Antônio César, esse é o verdadeiro evangelista. Paulo não era um turista, né, irmão César? Ele não fazia turismo, ele fazia evangelismo. Ele não viajava para conhecer lugares, ele viajava não para conhecer apenas as pessoas, mas para transformar essas pessoas para conhecer, se relacionar e falar de Jesus Cristo, que havia mudado a sua vida, e agora ele esperava que o próprio Cristo mudasse a vida dessas pessoas que ele entraria em contato. Bem, querido irmão, querido internauta, amanhã nós vamos ter uma programação especial. Já quero aqui fazer esse convite a você. Amanhã nós vamos ter o pastor Marcos Wagner, presidente da União Norte Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Ele é o presidente da nossa União Norte. Ele estará conosco aqui no canal Igreja Uberlândia a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial. Aguardamos você, sua participação. Compartilhe o link das nossas programações. Não deixe de divulgar o nosso trabalho. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer. Somos 35 pontos de acesso nessa sexta-feira fria em muitos lugares, mas o chat aqui ficou aquecido com os seus comentários. Quero mandar um abraço aqui para toda a minha família, meus filhos, minha mãe que está nos assistindo e participando dessa live. Um abraço aí, mãe, ela se chama Laura, eu carinhosamente chamo ela de Dona Laura. Seja muito bem-vinda ao canal, um abraço para a Zaninha, para o Arthur, para o Augusto, a todos vocês. Aqui vamos nos despedindo, mas antes vamos orar. Vamos suplicar para que Deus continue nos ensinando através desses encontros semanais. Temos o objetivo único de conhecer a Jesus Cristo. E esse Cristo que Paulo tanto conheceu, não apenas a caminho para Damasco, mas em toda a sua trajetória depois daquele grande e memorável encontro. Foi uma bênção esse encontro que Jesus teve com Jesus. E eu e você também precisamos nos encontrar com Jesus a cada dia, a todo momento. A irmã Maria Aldene, muito frio aqui em São Paulo, posso imaginar, irmã Maria, o frio que está fazendo aí. Uma boa noite a todos. Vamos orar e vamos concluir a nossa programação. Querido Pai Celestial, queremos agradecer por estarmos na Tua presença, por termos acesso livre e direto à Tua palavra, por o Senhor nos franquear o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos entender que as tribulações, provações e tentações, elas assolam a todos nós. Não há um indivíduo sequer sobre esse vasto planeta que não está sendo tentado ou provado nesse momento. Ajuda-nos, porém, Senhor, a discernir as tentações e provações, a entender que o Senhor nos prova porque o Senhor nos ama, mas também ter e sermos capacitados por Ti para resistirmos às tentações do nosso inimigo. Senhor, proteja os nossos filhos, proteja a nossa comunidade, proteja todos aqueles que necessitam, nesse momento, de Ti. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, os famintos, as pessoas que estão em situação de rua, que estão sofrendo com esse terrível inverno, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Senhor possa prover auxílio por meio da nossa liberalidade, da nossa ação social, para que elas sejam aliviadas desse frio, aquelas pessoas que tanto necessitam do calor humano e também do calor físico. Pedimos o perdão de nossos pecados, que o Senhor esteja conosco nesta noite, traga-nos de volta amanhã, Senhor. Pedimos e agradecemos tudo, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.